Aleluia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Que privilégio poder dividir a palavra de Deus com você nesta manhã e buscarmos na palavra de Deus orientações para a nossa vida. E o livro de Provérbios está cheio de sabedoria que tem abençoado a nossa vida e nos ajudado a entender os caminhos da vontade de Deus. A leitura bíblica de hoje está no capítulo 24, os versos 26 a 29, que diz assim: O que responde com palavras retas, beija os lábios. Prepara os teus trabalhos de fora, apronta bem o teu campo e depois edifica a tua casa. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo e não enganes com os teus lábios. Não digas: como ele fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. A gente lê o livro de Provérbios, a gente sai de um assunto para o outro com muita rapidez, mas há uma linha de sabedoria em cada provérbio, em cada versículo, em cada texto. Começa dizendo aqui que o que fala palavras retas beija os lábios. O beijo nos lábios é uma demonstração de carinho, de comprometimento, de respeito, de algo saboroso. E a Bíblia diz que as palavras retas são assim. Deus gosta das palavras retas e nós precisamos aprender a usar palavras retas, mesmo quando as circunstâncias nos sejam contrárias. Depois o texto diz que nós devemos planejar a nossa vida. Quando diz assim, olha, prepara os teus trabalhos de fora, apronta bem o teu campo e edifica a tua casa. Todas as coisas precisam caminhar dentro de um projeto, dentro de um planejamento. E às vezes nós misturamos as coisas, querendo fazer tudo ao mesmo tempo. E quando isso acontece, nós acabamos não conseguindo concluir aquilo que planejamos. Então a Bíblia diz que a gente precisa estabelecer as etapas, a gente precisa construir as coisas dentro de um planejamento claro, para que a gente possa encontrar o sucesso que a gente almeja. Depois o texto diz que nós não devemos ser testemunhas sem causa contra o nosso próximo e não devemos enganar com os nossos lábios. Ser testemunha é uma necessidade, mas o falso testemunho é uma quebra de mandamento. Em outras palavras, ser testemunha falsa é um pecado contra Deus. E quando testemunhamos sem causa, diz o texto, nós estamos nos deixando levar pelo engano. Testemunhar sem causa é levantar uma maledicência. Testemunhar sem causa é ir contra a verdade. E a palavra de Deus nos recomenda ter muito cuidado com aquilo que proferimos com os nossos lábios, porque isso pode ser uma bênção ou uma maldição para a vida do próximo. E depois o texto termina dizendo assim: não digas como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra, isto é, eu vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. Tem muita gente que acha que pode fazer justiça com as suas próprias mãos. O que ele me fez, eu vou fazer igual. Quando a palavra de Deus nos diz que nós devemos vencer o mal com o bem. Aquela ideia, não é, de olho por olho, dente por dente. Jesus, ele diz assim, olha, não é bem assim que a gente deve agir. Nós devemos agir com misericórdia, devemos agir com compaixão com o nosso próximo. Então, essa ideia de que pagarei a cada um segundo a sua obra, eu vou fazer e eu vou me vingar por conta daquilo que ele fez a mim, isso não corresponde ao projeto de Deus para a nossa vida.
né? Não devemos pagar o mal com o mal. Esta é a maneira errada, movidos somente pela carne. Mas aqueles que são movidos pelo Espírito agem de uma forma diferente. E aqueles que são movidos pelo Espírito, às vezes até assumem o prejuízo, a fim de não gerar uma contenda, porque esse não é o projeto de Deus para a vida de ninguém. Por isso, essas recomendações da palavra de Deus, elas são tão significativas e importantes, a fim de que possamos ter uma vida reta, uma vida digna diante de Deus e diante dos homens. Que Deus nos ajude a vivermos esses princípios da palavra de Deus, que estabelecem a maneira com que devemos nos relacionar com o nosso próximo. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra e pelas orientações tão seguras que recebemos da parte do Senhor. Pedimos, ó Deus, que nos ajudes a que tenhamos uma vida reta diante do Senhor e diante dos homens. Que os nossos lábios falem palavras retas, que o nosso testemunho seja um testemunho da verdade e que, ó Deus, saibamos nos portar retamente, porque cremos, ó Deus, que esta é a vontade do Senhor para a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?